Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Estou aqui com mais esse videocast para falar de mobilidade elétrica, de descarbonização, de sustentabilidade. Meu convidado é o Diogo. O Diogo é o fundador e CEO da Origem. Prazer, Diogo, estar aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Valeu. Cara, começa se apresentando aí, quem é o Diogo, conta um pouco da sua história pra gente. Claro. Eu sou um dos fundadores da Origem, é uma startup que projeta e fabrica motocicletas elétricas. Nasceu lá em Brasília, em 2017. Antes disso, eu trabalhei em outra startup que fazia projeto e fabricação de maquininha de cartão de crédito. Então, essa que a gente usa no dia a dia para poder fazer pagamento. A minha formação é de engenharia, então eu fiz engenharia de telecomunicações lá no UNB, em Brasília. E eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na República Tcheca, lá em 2011. Sempre gostei de desenvolvimento de produto. Eu comecei a minha carreira fazendo desenvolvimento de firmware. Então, era o software que vai dentro da maquininha. E aí, fui crescendo, gostava muito de gestão. Me tornei líder de equipe, depois líder da área de desenvolvimento como um todo. E depois, por oportunidade, porque a empresa precisava, eu acabei assumindo uma cadeira de executivo, né? E aí, fiquei muito mais ligado com coisas comerciais e afins. Então, em 2017, essa empresa passou por uma reestruturação. E aí, junto com o Pablo e o Felipe, são meus amigos de longa data. O Pablo fez faculdade comigo, o Felipe estudava comigo na escola. A gente decidiu fundar a Origem. Eles trabalhavam nessa empresa também, nessa outra startup de maquininha. E aí, a gente, então, entrou nessa nova jornada de fazer uma empresa de moto elétrica no Brasil, com projeto próprio, com muita orientação a resolver os problemas e as oportunidades do mercado nacional, que é muito específico, muito particular, muito diferente dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia. Muito bom, cara. Eu fui para a fábrica de vocês semana Semana passada, né? passada. Eu e a Renata fiquei bastante impressionado. Acho que vi pouca coisa no mundo. Na outra empresa que eu trabalhava, eu viajei bastante para conhecer outras fábricas do mundo, assim, para ver. Eu fui montar um projeto de uma fábrica nova e, assim, Europa, em outros lugares, assim, vi poucas coisas melhores ali do que vocês têm lá. Então, parabéns. Acho que é quase uma indústria 5.0 ali. Legal. Não, obrigado. Obviamente, a gente fica muito feliz quando alguém visita e percebe, né, o valor das coisas. A gente, quando começou a empresa, foi de um ponto de partida tipo página em branco. Então, assim, uma coisa curiosa, nenhum dos fundadores tinha carteira de moto quando começou a Origem, tá? Então, não vem de uma paixão antiga. Casa de ferreiro, espeto de pau, né? Até mais profundo, se duvidar. Porque hoje em dia eu ando de moto todo dia. Sim. Então, pelo menos lá em casa tem a moto, entendeu? Mas isso é muito curioso, porque a gente não começou daquele ponto de partida, resolva uma dor que você sente. A gente começou, na verdade, de um ponto de vista de oportunidade e demandas de mercado, sabe? Então, por isso, quando a gente falou assim, cara, podemos assumir que o mercado de duas rodas no Brasil vai ser elétrico em algum momento? Acho que sim, né? Se está a 1 ano de distância, 10 ou 30, a gente não sabe dizer. Tá bom. Quais são as coisas que são necessárias para que o mercado, que hoje é 100% a combustão, isso lá em 2017, tá? Quando a gente começou o negócio, para que ele se torne elétrico em algum momento. Então, a gente começou com essa pergunta. Obviamente, a gente pesquisou muito, estudou muito, entrevistou muito cliente, muito fornecedor, muita gente que está inserida nesse contexto. E aí, procurando quais são as principais dores e problemas e quais são os macro desafios para poder eletrificar o segmento. Então, o que a gente encontrou? Bom, primeiro, mais óbvio, você precisa de um produto elétrico, né? Então, você precisa de uma motocicleta elétrica, ou fabricado, ou importado, ou o que quer que seja, disponível para as pessoas e empresas poderem fazer a adoção do modal. Um segundo grande desafio é uma estrutura de recarga do veículo, e aí tem várias maneiras diferentes de fazer, não é só ligar na tomada e ficar esperando para abastecer, tem outras maneiras de você recarregar um veículo elétrico. E por último, na nossa ótica, para que isso seja massificado, o arranjo econômico tem que ser viável para a população como um todo. Sim. Então, hoje, infelizmente, o carro elétrico, né, a gente está em 2024, o carro elétrico ainda é majoritariamente um artigo de luxo, né? Sim. Então, só a população de alta renda que consegue comprar e aí tem que botar um carregador em casa. A gente entrou nesse negócio pensando assim, como que eu faço 1 milhão de motos elétricas e depois 30 milhões de motos elétricas, tá? Então, o nosso projeto de fábrica, na verdade,
o produto e a fábrica foram projetados de uma vez só. Então, um erro muito comum que startups de hardware fazem, e aí não interessa se é maquininha, se é moto ou qualquer outro dispositivo, é assim, vamos projetar um trem, depois descobre como é que fabrica ele, sabe? Depois a gente pensa no supply chain, na estrutura tributária, na distribuição, essas coisas todas. E como a gente já tinha uma bagagem de indústria e de desenvolver um produto do zero para ser manufaturado no Brasil, Produto físico, né? produto físico, né? A gente trouxe todo esse aprendizado para cá, então a gente projetou a moto tendo como condições de contorno o mercado ou todo o ciclo de vida do produto. Então, como é que monta esse negócio no Brasil, ou né, como é que você fabrica a moto no Brasil, aí pensando em fornecedores, estrutura de custo de produto, o que você tem de suprimentos nacionais importados, como é que paga imposto, como é que distribui isso, como é que é a estrutura regulatória, como é que é o ciclo de vida do produto depois que ele já está entregue ao cliente, então como é que você dá manutenção, como é que você paga IPVA, licenciamento, esse tipo de coisa, e depois como é que descarta. Então, o produto foi projetado pensando em todas essas coisas já, e a fábrica também. Então, assim, se eu projetar desse jeito, eu consigo fabricar? Se eu for fabricar dessa maneira, qual que é a máquina que eu preciso? Tem essa máquina no Brasil? Eu vou ter que fazer esse negócio fora e importar? Então, coisas que a gente não pensa muito, né? Ou que não são óbvias. Importar motor de motocicleta é péssimo, porque ele ocupa muito espaço. Então, você tem que ocupar muito container para trazer poucas peças, sabe? E aí, estocar isso na fábrica também é problemático, porque você acaba precisando de muito mais área, e eu vou chamar de improdutiva, porque é a área que fica lá para você guardar coisa, né? Então, pensando nessas coisas que a gente projetou a fábrica, e aí por isso que ela ficou tão diferente. Então, ela é uma fábrica maravilhosa para fabricar o nosso produto. E aí, aqui moto, bateria, estação de troca, a gente faz as 3 coisas. Aqui tá na camiseta, tá aqui né? na camisa, né? O ETB é de estação de troca de bateria. Então, a gente faz todas essas coisas. Aí, claro, tem um monte de produto acessório também, a gente é componentista, então a gente faz peça de reposição e manutenção, a gente acaba fazendo um monte de coisa lá. Bom, e vocês fabricam, não é monta a moto, né? Vocês fabricam a moto de fato, faz a solda, tudo robotizado ali. Sim, Bem a legal. gente... Uma fábrica mesmo, É não uma uma fábrica montadora. mesmo, Então, explicar para o pessoal de casa por que o André está falando isso. Se você pensa em indústria automotiva, o mais comum é você ter múltiplos fornecedores, a entregam para uma montadora de carro, por exemplo, ela junta as coisas. Se você pensa em indústria de moto elétrica no Brasil, majoritariamente ela é formada por players ou empresas que escolhem um produto via de regra chinês, importam ele para o Brasil desmontado, e aí tipo uma caixinha de Lego mesmo. Você tira da caixa, tem lá o manual, tem todas as peças, você junta isso e aí distribui, né? Aí manda para o cliente. No caso da Origem, a gente importa pouquíssimas peças, tipo menos de 10% dos componentes da nossa moto são importados, e aí célula da bateria, não tem produção local, e hoje a gente ainda importa o motor da moto e a controladora. Essas coisas a gente ainda não teve o tempo de poder projetar o nosso e fazer dentro de casa. Depois disso é tudo nacional. Então, a gente usa fornecedores que já estão no Brasil há muito tempo, atendendo o mercado de motos a combustão. Então, pneu, suspensão, pastilha de freio, tudo isso a gente já usa o que tem com ampla disponibilidade no Brasil inteiro, né? E são os mesmos fornecedores, literalmente, que atendem as grandes fabricantes de moto a combustão. E aí, a gente tentou eliminar ao máximo partes e peças da moto, então tirar tudo que for possível para ficar com um produto bem, bem minimalista. Tirar do projeto. Tirar do projeto do produto como um todo. Então, a gente tem muito menos componentes, não só do que motos a combustão, mas do que outras motos elétricas também. E é tipo 20% da quantidade total de peças, sabe? Então, uma moto elétrica chinesa, por exemplo, via de regra tem entre 600 e 800 componentes. A gente fez com 200. E desses 200, hoje a gente já fabrica lá na nossa linha de Manaus, que você visitou, quase 80% dos componentes, sabe? Legal. E uma dúvida, assim, né? Você trouxe ali a moto chinesa, assim, né? Que acho que é a que tem maior volume no mundo é a indústria chinesa. O que você vê de diferença, assim, do teu projeto pro projeto chinês? Porque, assim, a China é muito diferente do Brasil, então não é tão simples como
importa lá e põe para rodar aqui que vai rodar, né? Então, acho que até do teu desenvolvimento de 2017 para a moto que você tem agora, que aí tá pronto para fabricar numa escala grande, quais foram os aprendizados do primeiro modelo para cá e comparando com esses modelos chineses, assim, o que você vê de grande diferencial competitivo? Obviamente, lógico que além de ser produzido no Brasil e tal, mas em questão do projeto mesmo e... Maravilha. Bom, vou começar pelo projeto, depois eu falo dos Boa, aprendizados. vai lá. Tá? Então, qual que foi a primeira ideia que a gente teve? Antes disso, só contar brevemente o histórico. Eu já tive a oportunidade de ir a trabalho à China algumas vezes, e o Pablo e o Felipe, os outros dois fundadores da Origem, moraram lá durante um tempo. Então, quando a gente trabalhava lá na indústria de meio de pagamento, a gente, na época, fazia um modelo que projeta a máquina, manda para um parceiro chinês, ele monta e envia para o Brasil o produto montado. A gente reestruturou essa cadeia para que o produto fosse montado, de fato, no Brasil, aqui no interior de São Paulo, em Atibaia, e aí baixou, 30% da estrutura de custo do equipamento, né? Então, para isso ser possível, o Pablo e o Felipe passaram, 6 meses direto lá na China, e aí conheceram muito sobre a cultura de negócio, a cultura empresarial, e a cultura técnica e de engenharia. Então, como é que você faz um trabalho de desenvolvimento, de fato, com um fornecedor ou um parceiro lá de fora, tá? Então, quando a gente pensou, vamos eletrificar o mercado brasileiro de 2 rodas, a primeira ideia que vem, e ela é super óbvia, vamos para a China, a gente escolhe uma moto que atende a população chinesa e traz para o Brasil, sabe? Teoricamente está pronto, teoricamente já atende a turma lá, então vai atender a turma aqui também. E, para nossa surpresa, apesar de eu, pessoalmente, considerar produtos chineses de altíssima qualidade e confiabilidade, por exemplo, eu só uso o celular chinês já tem uns 10 anos, por exemplo, tá? Então, a gente não achou uma moto elétrica que fosse adequada para a realidade do Brasil. Uhum. Então, e aí essa resposta ela pode ser bem mais longa, mas eu vou tentar fazer um apanhado aqui, um breve resumo. Diferenças culturais entre como as pessoas da China e as pessoas do Brasil usam moto. Então, no Brasil, você tem uma idade média da frota que varia entre 8 e 10 anos, tá? Isso depende do ciclo econômico, acesso a crédito, essas coisas. E para muitas famílias, a moto é o principal ativo da família, então é um patrimônio de fato, e é uma fonte geradora de receita. A pessoa usa a moto para trabalhar. Uhum. Então, para ela é muito importante ter confiança na marca e no equipamento, para ela saber que ela não vai ficar na mão. Então, se você está aqui em São Paulo, capital, cara, compra qualquer uma, todas elas vão te atender, todas têm manutenção aqui. Mas se você está no interior do Brasil, pensa lá, uma cidade pequena ou média, no Ceará, por exemplo, não é toda moto que vai ter uma oficina de manutenção disponível para você. Então, isso faz parte, uma componente super relevante na hora de escolher a moto, na hora de você fazer a transição, né, do veículo a combustão para elétrico. Então, isso é o Brasil e a expectativa que o público brasileiro tem sobre uma motocicleta. Além dela ser barata, ela tem que ser confiável. Então, eu tenho que conseguir dar manutenção nela ao longo da vida. A gente já viu no histórico empresas que vendem muita moto rápido, depois não conseguem dar manutenção e acabam perdendo a confiança do cliente e aí não tem sucesso, tá? O que você tem na China? Vários modelos de motocicleta elétrica, e para a China especificamente só scooter, mas eles têm outros modelos de street, né? Aquela moto que você monta nela, ao invés de ficar com os pés juntos na frente, que eles exportam, e são muito bonitos, tá? Porém muito orientados para o mercado chinês ou o mercado asiático como um todo. Então, é um produto que não tem manutenção, por exemplo. O que isso quer dizer? Tem menos oficina de moto elétrica na China do que no Brasil, sabe? E apesar de ter um mercado lá, sei lá quantas vezes maior, tá? Então, é um produto de baixíssimo custo, literalmente mais barato que o smartphone, e ele é feito para ser, eu vou botar entre aspas, descartável. Então, você compra, usa 6 meses, 1 ano ou 2, quebrou, você descarta e compra outro, igual o celular, sabe? É difícil até você trocar a tela do celular, imagina trocar um motor da moto elétrica lá na China que custa menos do que um celular, sabe? Então, por isso que a gente percebeu assim, cara, não vai dar para fazer desse jeito. Será que tem outro lugar, alguma moto que vai se adequar ao Brasil? E a gente não achou. Entendi. Então, as motos que têm qualidade ou confiabilidade custam muito caro. E aí, se você traz ela com esse preço elevado,
Não vende. Aí, né, daqueles 3 grandes desafios que eu coloquei lá no começo da conversa, você não vai conseguir botar isso para a população toda, vai acabar virando um produto de luxo. Então, daí que veio, cara, vamos ter que projetar. Vamos fazer uma moto, então. Já que a gente é engenheiro, né? Bom, vamos ver se a gente consegue fazer esse negócio. Então, obviamente, a gente seguiu um fluxo de desenvolvimento com riscos bem controlados, né? Então, vamos ver se a gente consegue fazer um protótipo, vamos ver se a gente consegue homologar esse protótipo, vamos ver se a gente consegue transformar esse protótipo no produto, vamos ver se no final esse produto tem uma estrutura de custo razoável, vamos ver por quanto a gente consegue vender esse negócio. A gente acabou indo pelo caminho do aluguel. Depois eu comento um pouco mais de por que a gente tomou essa decisão, tá? Então, beleza. O que a gente teve de aprendizado depois que a moto foi para a rua ou durante o projeto e a implementação do negócio? E aqui é curioso porque o que startup de desenvolvimento de produto geralmente fala? Põe na rua e depois conserta, né? Lança logo, vai aprendendo, pega o feedback do cliente e arruma. E isso para software faz muito sentido, né? E para hardware é diferente. Porque para software você faz um patch e faz fix lá e, sabe, elimina o bug. E para moto que está na rua, você tem que fazer um recall, sabe? É outro jogo, é outra parada. Então, você já investiu dinheiro para fazer o negócio e ter numa moto você tem a segurança de quem está... E eu ia deixar isso por último, inclusive. Então, já vou trazer para cá. Então, tem um quesito de segurança que é super crítico. Sim. Então, obviamente, com todo respeito aos desafios e às dificuldades de fazer um software, não estou dizendo que é fácil. Sim. Eu estou dizendo que o nosso também é difícil, mas tem algumas particularidades, sim, tá? Então, um software da pau, dá um bug, falha, não funciona como esperado, não necessariamente está colocando a segurança física e a integridade do usuário em risco. Para moto, você tem que ter esse cuidado na cabeça o tempo todo. Então, uma premissa fundamental lá na empresa, lá na origem, é assim, ó, segurança primeiro. Depois a gente vê o que dá para fazer, sabe? Então, isso é não negociável. Então, sobre as coisas que são negociáveis, então, né? O que a gente pode escolher e decidir enquanto método de gestão ou de desenvolvimento de produto. Não dá para fazer tudo na primeira versão do produto. Isso a gente já sabe. Então, a primeira versão da moto que a gente lançou, por exemplo, ela tinha uma chave que você ligava lá na ignição, né? Não é exatamente ignição, mas para poder ligar a moto de fato, uma chave física. E tinha uma segunda chave para a mesma moto, que era para você abrir o compartimento que tem a bateria da origem, tá? E isso é péssimo sob diversos aspectos. Um deles, por exemplo, é fazer gestão de chave reserva. Então, imagina que você está alugando moto no Brasil inteiro e aí você tem um cliente, eu vou pegar o mesmo exemplo, lá no interior do Ceará, que perdeu a chave. Pô, vou ter que fazer a chave aqui e mandar para lá, ou então vou ter que ter um estoque de chave reserva. Então, acaba se tornando um problema a posteriori, que você não tem ele se você pensar que alguém comprou a moto, sabe? É problema do cliente. Agora não, passa a ser um problema meu se você está numa operação de locação. Então, a primeira versão do produto saiu com essa feature, vamos chamar assim, mas a gente já sabendo assim, ó, isso aqui é um negócio que a gente tem que resolver depois com tecnologia. Então, a gente fez o desenvolvimento, e aí projetou lá, um software, junto com um botão de acionamento digital que você clica, e aí tem um key fob, depois eu mostro, que é a chave da moto de fato. Então, deixou de ser uma chave física e passou a ser uma placa eletrônica, e aí a gente projeta e fabrica essa placa, o software é nosso, aí tem um sistema de rádio que comunica com a moto, para poder fazer isso. Então, teve um monte de coisas dessa na moto, de tipo assim, lança assim, e a gente vai melhorando conforme a gente for fazendo outras motos. Já estava mapeado, mas depois ia... Exatamente. Então, puxando mais o exemplo do começo, o motor e a controladora ainda estão dentro dessa caixinha aí, de depois a gente arruma, sabe? Então, a gente ainda usa um motor e uma controladora que são de prateleira, mas já tem no nosso roadmap como que a gente projeta o nosso próprio, e aí, de novo, orientado para o mercado local e para todas as coisas que eu já comentei, tá? Então, teve um monte de coisa nessa linha. Então, essas são as coisas projetadas ou planejadas, são super controladas. E tem, obviamente, as coisas que todas as startups passam. Né? Então, um monte de coisinha que você aprende só depois que a moto está na rua. E tem efeitos que só acontecem depois de 5 ou 10 mil quilômetros rodados, por exemplo. E aí, eu diria, para nossa sorte, a gente ainda não teve nenhuma falha grave, então nenhum problema que exigisse que a gente parasse a operação, falasse assim, recolhe tudo, tira da rua, faz um recall grave. Nada disso. Por enquanto, só um monte de oportunidade de melhoria de produto. Vou dar um exemplo aqui. A gente tem, na nossa moto, um compartimento onde seria o tanque de combustível, né, da moto a combustão,
na origem a gente fez um compartimento de carga. Então ele é formatado para ser um porta-capacete. Então pensa lá no entregador do iFood, que sobe e desce da moto o dia inteiro para levar o lanche, ao invés dele ficar pendurando o capacete lá no retrovisor, ou ficar carregando embaixo do braço, ou deixar solto, ele guarda ali, super conveniente, tá? E esse negócio, então, ele tem uma tampa, vamos falar assim, tem a bandeja que fica embaixo, e ele precisa de uma dobradiça. E aí, olha o tipo da coisa que você tem que pensar quando é um produto físico. Tem pelo menos 10 jeitos diferentes de você fazer uma dobradiça. Então, você pode pegar 2 peças de metal, encaixar as 2, parafusar e botar uma porca-rosca. Ou você pode fazer com menos peça, mais peça, por aí vai. O que a gente pensou? Vamos tentar fazer com uma peça só. Será que é possível? Então, a gente projetou uma dobradiça que ela é feita por impressão 3D e aí ela tem um vácuo no meio dela para ela poder ser super flexível. Então, uma peça só que você coloca lá e parafuso. Então, na verdade, ficou a peça com 2 parafusos. Beleza. Então, botamos na rua e funcionou. E aí, lá nos testes da origem, funcionou perfeitamente. Só que a galera que está desenvolvendo o produto abre e fecha com delicadeza, com elegância, entendeu? Como se fosse dele. Como se fosse dele. E aí, quando vai para o cliente, não que o cliente esteja usando errado, mas o cara tá com pressa, ele abre e fecha com a mão só, às vezes ele tá com um lanche na mão e vai abrir com a outra, ele acaba jogando com um pouco mais de força. E aí a gente viu, tem a fragilidade aqui, essa peça que mais quebrou no começo da empresa. Entendi. Então a gente reprojetou ela para ficar mais rígida e a gente colocou um batente para ela não abrir e ir lá para frente, sabe? Então esse é o tipo de coisa que a gente percebeu de oportunidade de melhoria. Então, uma outra maneira de olhar é assim, a gente espera que todas as peças tenham o termo técnico é o MTBF, ou seja, quanto tempo ela dura em campo até você ter que substituir a peça, tá? A gente planeja e projeta, né, para quanto que isso vai para cada peça da moto, quando que a gente vai ter que trocar cada uma delas. Se tem alguma peça que está sendo trocada antes do que a gente esperava, né, ou se a curva de falha não está um negócio flat, a gente olha assim, aqui tem uma oportunidade de melhoria. Entendi. E aí isso entra no nosso feedback loop lá de projeto e desenvolvimento. Então a gente tem uma área de confiabilidade e controle de qualidade, que ela olha, tudo que a gente projeta antes de ir para a rua passa por aqui, e todo feedback de cliente que vem da rua, e aí pode ser do cliente, da oficina, da nossa turma de customer support, de saque, qualquer coisa que a gente pegue lá que é um comportamento não esperado, passa por essa turma de novo que avalia e fala assim, galera, melhora isso aqui. E o jeito como vocês operam a empresa é tudo muito integrado, né? Muito. Como vocês são muito verticalizados, e aí a gente pode até ir entrando aqui nesse ponto, né? Então, verticalizado, o que eu quero dizer é vocês fabricam a moto, fabricam as estações de troca, tem o projeto de bateria e também faz a operação disso tudo, né? Que é a questão do aluguel ali, mas vocês fazem todo esse gerenciamento. Acho que isso te dá muito mais esse pulso firme, assim, né? Do que está acontecendo com a moto e essa resposta rápida, assim, né? De ter. Acho que isso é uma vantagem competitiva incrível que vocês têm. É a minha aposta. Eu acho que é também. E por mais que a gente tenha produtos físicos, a gente tem uma componente de software super relevante no negócio. Então, a nossa moto, ela é conectada à internet, a estação de troca de bateria também, a bateria tem um sistema de rádio que se comunica com a moto e com a estação, e tem software em tudo isso aqui, e coisas que não são óbvias. Na moto tem, 5 placas eletrônicas diferentes, e dessas 5, 4 a gente consegue fazer uma atualização remota de software, né, o FOTA, via nuvem. Então, se eu percebo alguma melhoria de moto que não é física, ou alguma coisa que eu posso mudar no sistema, como que ela faz telemetria, como que é o sistema de bloqueio, às vezes tem melhorias de, vamos falar, ciclística, que impactam o consumo da moto, por exemplo, a gente consegue mandar via nuvem também. Então, esse tipo de coisa a gente faz upgrade sempre que tem necessidade. Geralmente, toda semana sai um patch, alguma atualização, alguma coisa. E quando é necessário fazer algum ajuste físico na moto, hoje o que a gente faz? A gente cria uma campanha de melhoria e aí, na próxima vez que a moto vier para manutenção, a gente troca o que está lá na manutenção programada e, além disso, a gente aplica as melhorias físicas também. Entendi. Isso é legal que dá agilidade, né? Então, Muito. é como se fosse a atualização do celular ali, né? Que saiu a atualização, você já baixa e já tem quase que um produto novo ali. Para o cliente, ele aluga uma moto aqui em 2024, por exemplo. Daqui 2 anos ele está com o mesmo aluguel, o mesmo preço, vamos supor, tudo igual, e o produto dele está melhor. Sim. Entendeu? Isso é demais. E, cara, me conta um pouquinho, você deu um spoiler, daqui a pouco a gente entra nisso, que é a questão do aluguel, né? Você falou assim,
no começo, quero ter 1 milhão de motos no Brasil, depois 30 milhões, era esse o número, né? É, e hoje vocês começaram por aluguel, então vocês alugam ali para as pessoas que geralmente usam como instrumento de trabalho. Queria que você me explicasse por que isso, e se esse é o teu plano para sempre, se você mira um consumidor final ali, enfim. Para sempre é muito. A gente começou pelo público profissional, então, tanto o entregador do iFood, quanto pequenas empresas que usam motocicleta para frota, ali para fazer segurança, Uhum. logística da drogaria ou coisas desse tipo, e em grandes frotistas, tá? Porque é a turma que faz uso profissional da moto, e aí é um usuário que roda mais quilômetros, geralmente, e ele tem dores que são mais fortes ou que são diferentes do consumidor final. Então, o consumidor final aqui eu vou definir como o commuter, né? A pessoa que usa a moto para ir e voltar do trabalho, ir e voltar da faculdade, passear de vez em quando, tá? Esse cara que roda pouco, ele abastece a moto uma vez a cada 2 semanas, ele dá manutenção uma vez a cada 3, 4, 5 meses, sei lá. Para a pessoa que roda muito, ela troca o óleo a cada 15 dias, ela tem que trocar o kit de relação todo mês. É muito diferente. Então, a gente começou por aqui porque é onde tem as maiores dores de mercado Uhum. e as maiores oportunidades, ou onde a gente entrega mais valor ao resolver essas dores, tá? E aí, a história do aluguel, ela entra, ela surge, né, no modelo de negócio da origem para resolver a equação de como fazer a moto, como fazer o sistema de recarga e como colocar isso no arranjo econômico que faça sentido e seja acessível. Então, se a gente tem que fabricar a moto com a bateria e vender e arcar com todos os custos da moto na frente, fica muito caro. Porque o grande benefício do veículo elétrico comparado à combustão, do ponto de vista econômico, é quando você roda. Então, Uhum. você gasta menos em combustível e você, teoricamente, dependendo do veículo, gasta menos em manutenção. Só que você só percebe esse valor lá na frente, depois que você roda muito. Então, assim, cara, como é que a gente antecipa esse valor aqui? Então, como que o cliente tem que ser corajoso no Brasil para você trocar um Volkswagen por um carro elétrico ou para você trocar uma Honda por uma moto elétrica da Origem, que é uma empresa ainda muito pequenininha, ninguém conhece, pouco confiável, né, vamos falar assim, no sentido de a marca ainda não exala confiança até que as pessoas conheçam e a gente cresça, tá? Então tem essa, vamos falar, barreira de adoção. Mas, cara, vou fazer o seguinte, vou facilitar a sua vida. Você não precisa comprar o meu produto, você pode primeiro testar ele, depois disso você aluga, se você não estiver satisfeito, você devolve, tá? Então, esse é um ponto. E o outro e o mais importante de fato, é para que isso seja acessível, a gente, e para que seja viável do ponto de vista da recarga, a gente optou por fazer o modelo de swap de bateria, tá? Ou troca de bateria. Então, o que é isso? O carro elétrico, via de regra. Você estaciona ele, liga no carregador e espera ele abastecer, né? Então, você tem que parar durante o dia ou durante a noite e deixar o carro lá sem você poder rodar para ele poder recarregar. Se você pensa no entregador do iFood e que ele vai ter que parar na hora do almoço para poder recarregar a moto, não é viável, né? Então, não dá para ser por aí. Não dá pro cara parar 3 horas ali para esperar a bateria Não, carregar, né? às vezes até meia hora. Se ele perder 5 entregas, ele É, coloca isso na conta dele. Ela fala, pô, não isso aqui fecha tá a me conta. custando 5 entregas. R$ 10 por entrega, eu tô perdendo 50 conto para poder deixar a moto carregando ali. Não vai rolar, vou ficar com a moto a combustão, tá? Uma outra opção faz o fast charge, né? O carregador que tem muita potência, ele carrega rápido. Aí tem aquelas coisas que a gente vê assim, em 20 minutos recupere 50% da carga. Qualquer coisa absurda assim. Mas é um equipamento muito caro e que ele depende da infraestrutura energética do bairro onde você vai instalar. E aí, para você colocar 5 de uma vez, cara, você vai ter que ligar para distribuidor de energia, trocar o transformador, eventualmente trabalhar em alta tensão. É outro bicho, é outro peteco. Então, a gente decidiu assim, cara, melhor não ir por aí, porque a gente vai depender de mais gente para conseguir fazer o negócio ser viável. E a vida útil da bateria cai também, Não, e via aí é de outra regra, história. né? Aí se você bota a bateria para operar nessa condição extrema de recarga, você degrada Toda ela mais vez. rápido também. Exatamente. Então, a gente optou pelo modelo de troca de bateria. Então, como é que funciona? Um piloto que está com uma moto da origem, quando ele quer recarregar a moto, ele se dirige até uma estação. Hoje, né, em 2024, a gente está operando somente em Brasília. E lá no Distrito Federal, em torno, a gente já tem mais de 100 pontos espalhados pela região. E aí, o piloto ele vai até a estação,
Em menos de um minuto, literalmente, ele faz um processo sozinho, tudo automático, em que ele tira a bateria da moto da origem, coloca numa estação, pega outra e coloca na moto e segue viagem, tá? Então, isso resolve o problema de disponibilidade, conveniência e eficácia da recarga. A gente não tem que ter um carregador super rápido, então quando o piloto deixa a bateria lá, ela já começa a carregar e ela faz uma carga lenta, lenta assim, né? Se ela tiver com 0 de carga, são 3 horas na nossa tecnologia atual, e ele segue viagem tranquilamente. Eu tiro a necessidade do cliente ter que comprar a moto na frente e só perceber o valor depois. Então, assim, é o que faz essa conta toda fechar. E aí, no nosso modelo hoje, por incrível que pareça, já é mais barato rodar com uma moto origem do que você comprar uma moto a combustão e arcar com todos os custos ao longo da vida dela. Ou até alugar uma moto a Ou até combustão. alugar uma moto a combustão também, Acho que o custo por de conta do aluguel custo ali é muito mais de combustível e de manutenção, né? Sem dúvida. Então, Sem dúvida. E você falou ali que hoje vocês estão em Brasília, né? Conta um pouco ali de plano de expansão e até nesse modelo ele fica tudo muito na tua mão. Assim. Então, pô, ter 100 pontos de recarga, eu tive a oportunidade de visitar a operação. É legal que vocês têm até na banca de jornal ali, porque facilita pro entregador ou pro piloto de modo geral ali, que ele tem mais capilaridade, então acho que consegue atender ele melhor. Mas como que é isso? Porque aí demanda negociar com o cara da banca de jornal, ou do posto de gasolina, etc., dos locais. Quais são os grandes desafios que vocês estão vendo aí para a expansão desse modelo de vocês, assim, completão, né? Vou chamar assim. maravilha. Então, eu vou ser repetitivo, mas são Vamos exatamente lá. os desafios que eu comentei no começo. Então, eu tenho que ser capaz de fazer o produto e botar ele na mão do cliente. Então, aqui envolve acesso a crédito e financiamento para conseguir rolar a produção. A fábrica vocês já têm. A fábrica eu já tenho. Agora eu Precisa preciso encher ela de insumo e pra botar para produzir. rodar para poder escalar a operação o mais rápido possível. A né? capacidade hoje são... A nossa fábrica foi projetada para construída. fazer 100 mil motos por ano, trabalhando em 2 turnos. Tá? Obviamente que hoje ela não faz 100 mil motos por ano, eu preciso crescer para chegar nesse volume. Tá? Então, esse é um grande desafio. Então, a gente pode resumir como colocar a minha fábrica para trabalhar na velocidade máxima, o mais rápido possível. Tá? E aqui envolve, então, de novo, acesso a capital, demanda qualificada, então, para onde que eu vou levar essas motos? Então, não adianta eu produzir se eu não tiver um consumidor esperando por essa moto, por aí vai. O segundo é a infraestrutura de recarga. Então, seria muito conveniente para mim se já tivesse 1 milhão de carregadores espalhados pelo Brasil. Sim. Seria mais fácil. Como não tem, a gente está construindo a rede. Então, a gente está resolvendo esse desafio também. E aí, quais são os desafios aqui? Eu tenho que fabricar as estações de troca, eu tenho que fabricar as baterias. E para cada nova cidade, nova praça que eu for abrir operação, eu preciso, sei lá, 1 mês antes da moto começar a chegar, eu preciso chegar com as estações de troca e aí negociar com os locais onde eu faço a instalação dessas estações. E aí você já citou 2 exemplos, banca de jornal, posto de gasolina. A gente também coloca em shopping, estacionamento, frente de loja. Então, geralmente drogaria, panificadora, que tem operação de delivery, gosta de ter uma moto origem lá. E aqui tem uma coisa curiosa, que é um efeito de rede. Apesar de ser uma empresa de hardware, cada cliente novo da origem, ou cada grupo de clientes, vamos supor, a cada 10 motos que eu coloco na rua em uma determinada cidade, eu preciso de mais baterias e estações de troca. Então, a rede cresce toda vez que o meu número de clientes cresce. E para quem já era cliente antes, ele passa a ter um ponto a mais para ele poder fazer a troca para ele. Então, todas as estações estão todas disponíveis para todo mundo, então acaba tendo esse efeito que é super, super relevante. Então, os primeiros clientes lá em Brasília começaram, tinha 15 estações de troca, o cara tinha que se planejar durante o dia para poder fazer, agora tem 100. Super conveniente. Então, se ele está indo para casa, se ele está passeando no final de semana, ou se ele está no batidão lá da hora do almoço fazendo entrega para caramba, ele sempre tem uma estação de troca disponível para ele. Tá? Então, esse é um outro grande desafio. Né? E aí, na parte do aluguel, ou a melhor maneira de pensar é como uma locadora de veículos. E aí aqui, esses são, vamos falar, os desafios mais fáceis. Né? Então, assim, eles não são macroeconômicos, estruturantes, nada disso. Aí aqui é basicamente botar a empresa para rodar com um modelo de gestão adequado, definir metas e indicadores, rastrear essas coisas, garantir que a gente está indo bem. Então, aqui é o mais, vamos falar, são as dores e desafios mais parecidos com qualquer outra startup que está vivendo um momento de crescimento. Tá? E, cara, legal pra caramba, assim. E, bom, vocês têm plano de crescer e eu vejo com muito bons olhos, assim, ó, a expansão de vocês. Eu acho que vai ajudar pra caramba. A gente tem
planos expandir motos elétricas na nossa operação. E acho que a Origem é um baita parceiro para isso. Acho não, tenho certeza. E me diz uma coisa assim, cara. Eu vejo que de modo geral no mundo, assim, tá? A tecnologia para carro, ela tá muito mais evoluída. Até em questão de bateria, tecnologia embarcada no carro. E na moto, de modo geral, eu vejo mais atrasada, assim, quando você olha para a China e tal. Como que você... E agora, sim, o mercado de carro, ele tá um pouco mais estável na China, por exemplo. Aqui no Brasil, tá, com a vinda da BYD, acho que vai começar a fomentar isso. Assim, o que eu ouço falar é que agora a China vai dar um pouco mais de atenção para isso, para avançar nessa tecnologia mais rápido. O que você está olhando para frente, assim, ou o que você imagina que venha de avanço, tanto de bateria, ou de tecnologia embarcada, e, e como que isso pode impactar o teu negócio? Porque, sei lá, o mercado chinês é estável, barreira econômica em Europa e Estados Unidos para produto da China, Brasil, América Latina passam a ser um ponto de atenção, de expansão. Como que você enxerga isso, assim? A resposta curta é pau que bate Chico, bate Francisco. Então, como que isso se aplica para a Origem? Se você olhar historicamente como vem sendo a evolução de bateria, e aí especificamente das células de bateria, o avanço tecnológico tem feito o seguinte: todo ano você tem baterias mais baratas e com uma capacidade maior. Ou seja, para um mesmo volume, para um mesmo tamanho de célula, você consegue ter mais densidade energética, você consegue armazenar mais carga ali, tá? Então, isso é verdade para Tesla, isso é verdade para BYD, isso é verdade para Origin também. Legal. Então, a primeira moto que a gente fez tinha uma determinada autonomia e custo. A gente já fabricou outros modelos, ou, na verdade, o mesmo modelo, porém em outros lotes, né? E aí com as evoluções que eu comentei de produto. E toda vez que a gente vai trazer célula de bateria dos nossos fornecedores, a gente compra uma célula melhor e mais barata. Então, a tendência é que isso continue. A gente sempre vai acompanhar a evolução de custo da Tesla. Obviamente não no mesmo custo que a Tesla, porque eles têm muito mais volume, muito mais controle da cadeia do que a gente. Então, o comportamento da curva é o mesmo. Então, a primeira coisa que eu espero é, todo ano a moto da Origem fica melhor. Então, ou eu ofereço mais autonomia, ou eu ofereço um preço menor para o meu cliente. São essas coisas que se abrem ao ter ofertas melhores de célula de bateria, tá? Sobre a parte do embarcado, né, e vamos chamar da tecnologia embarcada como um todo, eu digo isso com muita tranquilidade, tá? Hoje, a moto da Origem é uma das mais tecnológicas do mundo. Então, que já tem na própria placa eletrônica que faz o controle da moto, e é um projeto da Origem, tá? Essa placa, toda a parte de conexão com a internet, de módulo GPS, de telemetria da moto. Então, tem vários sensores lá de temperatura, de consumo, de acelerômetro, um monte de coisa, para poder ver como é que a moto está desempenhando na mão do cliente. E, de novo, isso tudo pensado de maneira integrada e pensado nos métodos de produção, no ciclo de vida de produto, até no descarte. Então, tudo isso está bem integrado lá. Então, eu não espero grandes surpresas do ponto de vista de tecnologia embarcada. E aí, de novo, se surgir um chip novo, um semicondutor novo, alguma coisa melhor do que eu uso hoje, ótimo, boto para dentro, implementa na minha moto e vamos embora. Então, o resumo seria o seguinte: pelo fato de a gente ter domínio tecnológico do produto, de tudo que a gente faz, de todos os processos, a gente tende a se beneficiar muito de qualquer evolução tecnológica que aconteça em outro lugar. Entendi. Vocês já estão preparados, assim, para... Por design. A gente projetou a empresa para poder se beneficiar disso. Que legal, cara. Muito bom ver uma empresa brasileira aqui. Tem um amigo meu que ele estava fazendo... Acabou agora, né? O MBA em Stanford. E ele tava falando com ele outro dia. Ele falou assim, pô... Tinha muito brasileiro na sala dele e falou: a síndrome do vira-lata tá indo pro espaço, assim. Não Mas eu vejo a acho hora que... de acabar completamente esse negócio. Eu acho que ver, assim... E até a confiança que você passa, né? De falar do teu produto, assim, eu acho que é muito legal, cara. Mas isso, então vou complementar sobre o desafio. Isso acaba sendo um desafio também,
Porque quando a gente começou a empresa, todo mundo achava que a gente era maluco. Assim, cara, o Brasil não tem histórico de empresas do ramo automotivo que deram certo. Não tem esse DNA no Brasil, não tem essa cadeia no Brasil, não tem essa indústria no Brasil. Tem montadora europeia e norte-americana instalada aqui. E outra coisa, a gente ouve falar muito assim, né? O mercado de banco tem 5 grandes lá e a fintech que quer fazer um banco é maluca para poder brigar com os gigantes. No nosso caso é mais difícil ainda, porque a Honda tem tipo 80% do mercado. Tipo assim, cara, 3 engenheiros aí, vocês vão brigar com a Honda, é isso mesmo? O Brasil não faz desenvolvimento, o Brasil não tem inovação de produto nesse nível, o Brasil não tem indústria para isso. É sério? Então isso acaba sendo um desafio, sabe? De superar essa barreira de... E aí pode ser cliente, parceiro, investidor, quem quer que seja, acreditar que é possível, lá no Centro-Oeste, nascer uma empresa que vai prosperar dentro de um desafio desse tamanho. O desafio do empreendedor brasileiro não é fácil, né? Cara, eu de verdade fico bastante entusiasmado assim, né, com o sucesso de vocês e Calma, com sucesso ainda não. é, Jornada, com a com a jornada, evolução, vamos lá. isso Vamos aí. lá. E como que vocês estão encarando as questões mais ligadas à sustentabilidade, assim, né? Porque isso é o core da empresa de vocês. Quando você fala em descarbonização, como os clientes de vocês enxergam isso, além da questão elétrica, do custo, né? Para quem é usuário mais intensivo ali da moto, como que encara também ou se encaixa essa questão de sustentabilidade? A nossa primeira hipótese foi de... Tem clientes que estão dispostos a pagar mais caro para ter um produto mais sustentável, né? Então, é o famoso Green Premium. Ou seja, o cara roda de moto a combustão e vamos supor que ele paga R$ 1.000 por mês somando todos os custos. Talvez tenha algum grupo de clientes que está disposto a pagar 1.200 para ter um produto que tem um impacto mais positivo, né? Então, para nossa surpresa, a gente conseguiu fazer o produto mais barato na largada. Então, a gente conseguiu zerar esse Green Premium, tá? Então, já tem uma primeira novidade interessante. Então, a gente olhou isso como, cara, vamos colocar isso como uma porta de entrada, para que os clientes busquem a origem como uma alternativa sustentável, tá? Para isso ser verdade, a gente tem que ser, de fato, uma empresa que se preocupa com o impacto negativo da cadeia. E aí, de novo, a gente olha de ponta a ponta. Então, tem 3 grandes momentos aqui. Qual que é o impacto da produção da motocicleta? Qual que é o impacto enquanto ela está rodando? E qual que é o impacto do descarte? Então, como é que a gente olha para essas coisas? A gente começou pela locadora de veículos, né? Então, a Origin tem 2 grandes empresas. Então, uma que fabrica os veículos, outra que coloca na rua e entrega para os clientes. E aqui, a primeira coisa que a gente pensa é: a moto não emite, não tem escapamento, não emite os gases que contribuem com o efeito estufa. Então, check, está sustentável. Só que não é bem assim. Você tem desgaste de peça por uso. Então, você tem que tirar o pneu da moto e descartar ele. Ou dar um reuso, ou o que quer que seja. A mesma coisa para a pastilha de freio, a mesma coisa para todas as coisas que desgastam com o uso da moto. Então, a gente começou por aqui fazendo um processo, seguindo lá as diretrizes da ONU, tá? Com um parceiro que é especialista em fazer avaliação de impacto para mapear quais são, dentre os processos da nossa locadora de veículos, as coisas que a gente tem que controlar. Então, hoje a gente mede tudo, e aí desde consumo de ar-condicionado na sede da empresa, tá? Até como que as pessoas da Origem vão para o trabalho, se elas vão de carro, de ônibus, de moto, a pé, até quais são as fontes de energia que estão alimentando as baterias que estão nas motos da Origem. Tá. E aí hoje a gente tem mapeado dessas 100 estações de troca, quais que estão alimentadas no grid, vamos falar, no grid nacional, quais que estão em uma estrutura de GD, por exemplo. Então tem posto de gasolina que já está ligado em geração distribuída, então eu já sei que para essa bateria que a recarga foi feita via painel solar. E tem estações que estão em shopping, por exemplo, que operam em alta tensão e já estão no Mercado Livre. E aí a gente pergunta para o shopping só, e aí, como é que de onde vem a energia? De onde vem a tua energia, né? Então, como é que está sendo equacionado aí as emissões inerentes à energia que você consome no shopping? Então, a gente mapeia tudo isso. Hoje a gente tem um plano, então, lá que ele diz o seguinte: no ano passado foi assim, no ano que vem a gente quer melhorar. A gente ainda não conseguiu zerar tudo, obviamente. Então, hoje o que a gente ainda não zerou, a gente compensa com crédito de carbono. Para o meu cliente, isso quer dizer o seguinte: se ele faz o inventário de carbono, ele pode colocar 0 lá nas coisas da Origem, porque
eu tenho esse plano, isso é auditado e certificado todo ano. Então, a gente refaz esse trabalho periodicamente, tá? Na parte da indústria, essa é um pouco mais complicada, porque para você ter controle de impacto na indústria, você tem que ter os fornecedores também. Sim. Então, você tem que ir andando para trás, e aí isso no Brasil é super complicado. Então, como é que eu vou chegar na fabricante de pastilha de freio que atende Origem, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, todo mundo fala assim, ó, me dá o teu relatório de sustentabilidade aí. Não é tão fácil assim. Então, essa aqui é mais difícil a gente conseguir ter o mesmo nível de critério, controle e de confiança no dado Sim. que a gente está colocando público, como a gente tem na locadora de veículos. E aí, no descarte, o que a gente fez? A gente projetou uma moto para não ser descartada nunca. Então, ela é alugada, conforme tem necessidade de manutenção, a gente repara, e a ideia é que eu nunca preciso tirar essa moto de campo, tá? A bateria passa a ser o ponto focal aqui. A gente projetou ela para durar 5 anos na operação de locação, depois disso eu tiro ela de campo, e aí eu tenho que destinar. E aqui tem algumas opções. Então, desde desmonta, pega a célula e tenta segregar os minérios e vende isso no quilo, até faz uma aplicação, por exemplo, um banco de bateria estacionária acoplada a uma operação de usina solar para poder funcionar ali como um load balancer ou alguma coisa que guarda a carga de noite, por exemplo. Coisas assim. A gente ainda não chegou nesse ponto porque a primeira moto foi para rua em 2020. Então tá perto da gente decidir qual que é o caminho que a gente vai escolher aqui. Boa. E uma outra coisa assim, qual que é... Hoje vocês estão com mais ou menos 500 motos 500 motos em operação. Em operação. Para os próximos anos aí, qual que é teu objetivo? Tá bom. Ou sonho grande, aproveitar o livro ali. Pra gente ter sucesso, então, Pro sucesso. a gente gostaria de fazer 1 milhão de motos em 10 anos. A gente gostaria de fazer 100 mil motos em 5 anos. Então, para os próximos 24 meses, a gente está mirando em 15 mil motos. 15 mil motos. Então, se você faz essa conta daqui para lá, você vai ver que o negócio é bem arrojado e bem exponencial daqui para frente. Boa. E além de, obviamente, de dinheiro que você falou ali, né? Quais são os 3 ou 5 bullet points ali, os pontos principais que você elencaria que poderia te ajudar nisso, né? A alcançar esse objetivo ou ter essa curva exponencial. E aí eu tô falando até num sentido mais macro, assim, né? Putz, tem algum incentivo do governo, empresa de infraestrutura a olhar para isso e ter... Não sei, assim, mas dentro do teu plano de negócio, porque assim, 15 mil motos, aí hoje em Brasília você tem 500, para ter 15 mil você tem também o processo de não só fabricação, mas expansão em outros lugares, tem a parte de demanda aí, você pode falar para o iFood também, pô, tem a demanda aí que vocês precisam garantir e tal, mas quais são os 3 ou 5 pontos ali principais que você fala assim, putz, isso aqui eu preciso, são minhas maiores preocupações para eu conseguir chegar nesses números arrojados aí que você... Tá bom. Boa pergunta. Não tá no script, tá? Mas eu acho que eu tenho uma resposta aqui que vai caber. Tá bom. Tá? E eu pensei nela agora. Certamente uma coisa que pode ajudar muito a Origem é acelerar o processo de colocar as estações de troca de bateria na rua, tá? Então, isso vem de 2 caminhos que podem acelerar muito. O primeiro é fazer negociações e parcerias com grandes redes. Então, um sonho que eu tenho é de conseguir convencer Vibra, Raizen e Grupo Ultra, então, que são, né, as distribuidoras de combustível da Postos BR, Postos Shell e Postos Ipiranga, a colocar estações de troca de bateria nesses pontos. Então, tem tipo 20 mil postos de gasolina dessas 3 bandeiras no Brasil. Seria maravilhoso se eu conseguisse, com uma negociação, falar assim, ó, pronto, agora qualquer praça que você abrir, pode ir lá instalar estações de troca nesses locais. Cara, não estou pedindo que seja de graça, mas que já tenha uma negociação colocada, e aí um manual de operação, todas as coisas bem definidas para a gente poder fazer o deploy mais rápido das estações de troca. Pede de graça e depois você negocia, cara. Se aí for de me ajudar, talvez eles prestem mais atenção. Na mesma linha é o governo ou o Estado. E aí isso vale tanto para município, quanto para Estado, quanto para federação. Então, imagina que a gente consiga instalar as estações de troca em locais públicos também.
tá? Tá. E não só em locais privados, que é o meu caso hoje. Então, o incentivo do governo, nesse caso, seria regulatório para permitir ou para definir como é a instalação de estações de troca de bateria para motocicletas, como que é esse arranjo no Brasil. Então, isso seria maravilhoso também para acelerar o nosso deploy de estações de troca de bateria, tá? Um outro ponto que vai me ajudar muito na expansão é a evolução de produto. Então, nenhum produto no mundo ele atende a todo o público, né? Ou todo o mercado endereçável. Então, isso vale para carro, isso vale para moto, isso vale para celular, para bicicleta, o que você quiser. E, no nosso caso, a gente fez uma moto que atende muito bem uma determinada fatia da população ou do mercado, né? E nesse modelo de aluguel, com tudo incluso, custo fixo mensal, acesso ao aplicativo de reserva de bateria, ao dashboard de gestão de frota, manutenção incluso, tudo isso hoje está incluso no pacote da Origem. Ele é maravilhoso para empresas, ele é excelente para entregadores que vão economizar dinheiro, que vão poder rodar e ganhar com mais tranquilidade, não se preocupar no final de semana, não tem mais deslocamento improdutivo que ele perde. Tem um monte de vantagem aqui. Mas não necessariamente essas vantagens se aplicam para o commuter, que quer ir e voltar da faculdade, rodar 10 km por dia. E talvez o produto que eu tenho hoje não seja maravilhoso para esse perfil de cliente. Então, para ficar bem mais claro. Você não está falando do produto moto, você está falando do produto aqui o eu falei aluguel das ali, duas né? coisas, então a moto mais o aluguel. Então, você tem razão, são as duas coisas. Mas um exemplo para tangibilizar bem. Se você é um motociclista que anda de moto grande, aquelas motos da Honda gigantes, assim, e gosta de passear final de semana, viajar para o interior, rodar 300 km de moto, a Origem está muito longe de te atender. Sim. Então, esse é um produto que não vai servir essa fatia do mercado. Então, esse caso que eu citei, ele está lá no final da fila. Para eu chegar nos 30 milhões de motos, eventualmente eu tenho que atender esse público aqui. Mas ele não é prioritário para mim, hoje. Então, entre o que eu tenho hoje, né, que atende muito bem o entregador, e esse cara que quer viajar final de semana, você pode ir fatiando o mercado, Sim, né, com diferentes públicos. diferentes públicos. Então, eu preciso continuar melhorando o meu produto e aí o meu modelo de negócio, né, que hoje é o aluguel com tudo incluso, para ir atendendo cada vez mais outros públicos também. Então, isso é uma coisa que, sem dúvida, me ajuda muito. Você pediu 3 a 5, mas acho que esses dois são os principais. Tá. Tem algumas perguntas aqui, só para explorar um pouco mais esses pontos. Você comentou ali que a ideia do projeto da moto é para que ela não... para que ela rode para sempre, né? O físico ali dela. E quando você fala aqui de evolução do produto, você está falando mais de você ter diferentes motos físicas assim para atender esses diferentes públicos ou é mais do software assim? Maravilha. Então, eu adoraria que esse modelo de moto que eu tenho hoje, então que você olha para ela e reconhece, permanecesse para sempre. E que somente com a evolução da bateria, por exemplo, ou a troca do motor, ou a troca da controladora, eu conseguisse uma moto que tem 5 vezes mais autonomia, 3 vezes mais velocidade máxima, e por aí vai. Então, adoraria que isso fosse possível, e a gente vai trabalhar lá na empresa para isso ser possível. Então, você olha para a Origem, tem 5 modelos de motos, todos são visualmente iguais, todos compartilham a mesma infraestrutura de fábrica, de cadeia de fornecedores, tudo isso, mas tem algumas diferenças ali. Um exemplo grosseiro, você tem 5 modelos de iPhone, só que eles têm capacidades diferentes, mas tem tudo a mesma cara, sabe? Entendi. Então, eu adoraria ir por aí. Eu vou me contradizer agora. A gente tem um outro sonho que é de fazer uma moto de carga. Então, é uma motocicleta que ela tem 2 rodas, tá? Então, não é tuk-tuk, não é triciclo, não é nada disso. É moto mesmo com 2 rodas. E ela tem um baú bem grande na frente da moto, na verdade. Então, entre o guidão, onde o piloto conduz a moto, e a roda dianteira, que fica lá na frente, você tem um grande compartimento de carga. O guidão fica um pouco mais para trás, para o meio da moto, é isso? Na verdade, o pneu dianteiro fica mais para frente. Entendi. Então, a posição de pilotagem é a mesma do que a gente tem hoje, só que a moto é alongada para frente. Entendi. Tá? Então, o que isso resolve? Né? Ou quais possibilidades esse produto abriria? Você pode, por exemplo, trocar uma Fiorino por uma motocicleta elétrica. Então, essa moto ela consegue fazer uma entrega de um micro-ondas, por exemplo. Ou
carregar coisas que são mais pesadas. Ou, se a gente conseguir fazer isso bem feito, o próprio, vou chamar de baú, o baú que vai lá, né, o compartimento de carga, ele é modular e adaptado ao tipo de operação que você quer fazer. Entendi. Então, imagina um baú refrigerado para você entregar bebida gelada já no cliente. E aí, pô, carregar e descarregar baú é péssimo. Agora, imagina que você consegue tirar o baú, ele já tem uma rodinha, você empurra lá até o cliente, pega o baú vazio, alimenta e já sai para rodar de novo, por exemplo. Coisas assim. Então, eu gostaria de ter convergência do ponto de vista de produto físico, mas eu também gostaria de projetar outros produtos para resolver outros problemas que não são possíveis por ali. Então, é assim que a gente pensa. Resumindo, você quer ter poucos produtos físicos ali, o que mínimo atendam possível, o maior mas que tamanho de mercado possível. Entendi. Ótimo. E aqui você falou bastante dos 3 pontos que você elencou, 3 são em relações a estações, né? Você falou colocar mais estações na rua, e aí é que você citou Raiz em Ipiranga e Vibra para isso, e de colocar estações em locais públicos. Essa aqui é a tua maior preocupação hoje, ou Oportunidade. oportunidade? Porque eu vou abrir uma nova praça no primeiro semestre do ano que vem. Uhum. Eu não estou nem um pouco preocupado se eu consigo ou não fazer o deploy das estações de troca. Tá? Agora, eu poderia fazer isso mais rápido e mais barato através desse tipo de parceria. Entendi. Entendeu? Porque isso aqui impacta diretamente, inclusive, no custo que você pode oferecer, no valor ali do aluguel que você pode oferecer para o seu cliente final. Ali. Se você pensar que o parceiro de estação de troca, ele também passa por um processo comercial dentro da origem, ou seja, eu tenho que visitar ele, apresentar o que eu estou falando, oferecer o negócio para ele, na prática tem um CAC aqui. Né? Então, um custo de aquisição de cliente, um custo de aquisição de parceiro. Então, e tem um tempo de negociação, né? Um tempo médio entre você abordar e você ter, de fato, a estação instalada. Essas duas coisas podem diminuir e, no caso do arranjo com entidades públicas, a gente também pode reduzir o custo mensal de ter aquela estação ali. Então, hoje eu pago um valor de aluguel para poder colocar a estação de troca no parceiro. Né? Então, você, posso usar aquela área ali do seu posto de gasolina e usar aquela tomada ali? Claro que você pode. Paga aqui R$300 por mês, vamos supor. Às vezes, em uma iniciativa pública em que outros benefícios são elencados, não só o dinheiro que eu pago lá, então, o acesso à motocicleta elétrica para a população de baixa renda, o acesso a um veículo não poluente para a população geral, o que quer que seja, a gente poderia, por exemplo, falar assim, isso é uma contrapartida do governo, então vou colocar esse espaço aqui para você instalar a sua estação de troca, e aí entra o eletroposto do carro elétrico, a infraestrutura do caminhão, o que quer que seja, o ponto de colocar a bike lá. Eu penso isso aqui como um ecossistema, como um monte de coisa que o Estado pode ajudar a criar esses locais, esses hubs, com um custo mais baixo também. Então, de novo, diminui o meu custo de negociação, diminui o meu tempo entre abordar e ter o ponto operacional, e poderia diminuir o custo ao longo da vida daquela infraestrutura também. E fora a energia também, né? Que tem... E aí tem vários arranjos, então hoje a gente, na maioria dos casos, usa o consumo de energia tipo varejo, o mesmo a mesma conta de luz que eu pago lá em casa, eu pago na maioria das estações. Algumas já estão em GD e algumas a gente se beneficia de estar em locais que estão em Mercado Livre. Cara, eu queria te dar espaço aqui, primeiro agradecer, né? E dar espaço ali para você deixar tuas palavras finais aí, como você vê a eletromobilidade no Brasil, no futuro, como a Origem se destaca nisso. Então, olha naquela câmera ali, é seu espaço. Então, primeiro, obrigado à turma do iFood pelo convite. É um prazer imenso estar aqui e poder contribuir um pouquinho em como a Origem enxerga os desafios e a evolução do mercado e como a gente tem assumido algumas responsabilidades para poder fazer esse negócio virar. Quero agradecer ao iFood de novo pela disponibilidade, pela parceria e pela força que vocês têm dado para a gente. Então, no começo desse ano, a gente começou a trabalhar juntos, né? Então, já tem várias pessoas lá em Brasília que trabalham para o iFood ou fazendo entregas dentro da plataforma, usando motos da Origem. Isso está indo super bem. E a nossa visão, nosso sonho é que tenha muita moto elétrica rodando no Brasil, atendendo diferentes clientes, diferentes mercados, resolvendo diferentes problemas. A gente vê muita vantagem nisso. E aí, de novo, além de
descarbonizar a frota, tem um conforto para a cidade em não ter o escapamento barulhento. Isso é mais valioso do que parece à primeira vista, sabe? É verdade. E tem um outro efeito aqui, que ele não é óbvio a priori, que é a segurança. Então, a gente tem um relacionamento com os clientes de tentar ajudá-los e orientá-los e educá-los para prevenir acidentes e para prevenir esse tipo de problema. Então, a gente começa com a abordagem assim, cara, você vai perder dinheiro se você se machucar, sabe? Sim. Então, vamos trabalhar juntos para você evitar situações de risco, para você pilotar de maneira mais adequada, para você interpretar de outra maneira como que você deveria usar a moto, sabe? E, para fechar, uma percepção que o brasileiro, no geral, tem é que o motoqueiro é doido, é imprudente, faz manobras arriscadas. E aí, isso, do meu ponto de vista hoje, trabalhando com moto já há quase 7 anos, é que isso é uma percepção enviesada por uma minoria que se comporta de maneira inadequada e a gente acaba transpondo isso para todo mundo, sabe? E a grande maioria dos clientes dos pilotos que estão com a Origem hoje tem um perfil de pilotagem bem mais tranquilo, vai na manha, se preocupa, então está muito mais preocupado ou atento a ter uma boa condução no trânsito do que fazer esse tipo de estripulia de coisa que a gente não gosta. Então, essa é a minha mensagem. A gente está aqui para tornar o mercado elétrico, para fazer isso de maneira inteligente, com tecnologia nacional, pensando nos problemas que a gente tem aqui no Brasil e tornar, se possível, o segmento mais seguro que a gente conseguir. Bom, tive a oportunidade de conversar com entregadores do iFood que utilizam a moto de vocês lá em Brasília. Os feedbacks foram super positivos, assim. Acho que tem uma questão, além da segurança que você falou, no começo tem uma adaptação ali, né, a moto elétrica, mas isso é rapidamente esperado. E no final das contas, acho que o maior impacto é de um ganho líquido maior, né? Sobra mais dinheiro no bolso deles. Teve um que me falou e aí são algumas coisas mais intangíveis, né? Ele falou assim, pô, agora eu consigo chegar em casa, deixo minha moto uma vez o filho dele se queimou, né? Ele tinha uma moto antiga e se queimou no escapamento da moto. Foi abraçar ele e acabou se queimando. Hoje eu já não tenho essa preocupação. Então, às vezes a gente fala de saúde, do barulho, mas também tem essas questões aqui, né? Eu, quando era pequeno, já queimei a perna no escapamento de uma moto também. Então, acho que essas coisas assim, às vezes a gente só consegue captar quando vai conversar ali e ouvindo as histórias, né? Então, parabéns, assim como a iFood, vocês são uma empresa brasileira, trazendo tecnologia nacional. Então, muito feliz aqui de tê-los, obrigado pelo seu tempo. Sei que você está correndo bastante aí, né, para algumas coisas, mas obrigado aí por ter reservado um tempo para bater esse papo com a gente, cara. Valeu. Pessoal, obrigado aí. Falei aqui hoje com o Diogo da Origem, então foi um prazer. Uma moto muito boa, tá testada e aprovada pelo iFood, então obrigado por acompanharem aí. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.